Nos últimos tempos, nós vivemos momentos de grande turbulência, certo? Exigindo das pessoas, das organizações, mudanças na forma de pensar e agir com base nos nossos valores pessoais e organizacionais, tá certo? Inseridos nesse contexto, basicamente os empresários, né, os líderes, precisam e têm feito uma reflexão para compreender muitas coisas que vêm ocorrendo, para que possam ser atendidas as iniciativas e as demandas que o meio, né, nos apresenta, em adequação aos nossos projetos e processos operacionais e produtivos. Então, com esse objetivo, a gente vem trabalhando com as empresas, fazendo essa apresentação, que se chama Negócios no Pós-Pandemia, para discutir, né, basicamente estas exigências do meio, as relações de trabalho no pós-pandemia e as perspectivas que nós vimos observando, né, já de uma longa data, mas que têm sido, de uma certa forma, aceleradas com algumas coisas que estão ocorrendo. Você é o mesmo que você era antes da pandemia? A sua vida, ela continua a mesma coisa? Né? A empresa em que você trabalha, as pessoas estão iguais? Né? Tudo continua o mesmo, certo? Então, nesse sentido, eu acredito que você tenha muitas coisas interessantes aí para conversar, que poderia dar um bate-papo muito grande. A gente não está com esse tempo, mas resumindo um pouco essa estrutura, né? Quando a gente fala dos últimos tempos, a gente está falando da pandemia. E a pandemia, ela colocou, né, todos nós, né, numa condição de impacto universal, certo? Muitas empresas quebraram e ainda vão quebrar como consequência dessa pandemia. E a grande maioria dos líderes empresários, quando a gente fala aí de nós como profissionais, passaram por uma pressão até maior. Né? Por quê? Por conta das responsabilidades, por conta de tudo que estava acontecendo. Então, muitas mudanças aconteceram no ambiente de trabalho, a gente sabe. Uma pressão muito grande da empresa para que a estrutura, né, os nossos meios continuassem funcionando, apesar de todo o processo de estresse. E, sobretudo, que a gente, como líder, garantisse o faturamento e as entregas. Então, as nossas estruturas pessoais, né, por dizer até morais, elas balançaram realmente em função disso. Né? E, claro, tudo isso aconteceu e hoje a gente percebe com maior naturalidade que o mundo mudou em função disso. E se o mundo mudou, tudo mudou. As pessoas mudaram e, como consequência, as estruturas, a forma de fazer, de gerir negócio e de liderar também. Tá certo? Isso é muito importante a gente parar um pouco para observar. Nós estamos vivendo nesse momento uma era de novidade, uma nova era que a gente chama de sopro de vida. Né? É importante notar, pessoal, que a pandemia não foi um choque de gerações. A pandemia colocou todo mundo numa mesma página, né? E todos nós vivenciamos o seu impacto, certo? Foi um movimento global que, de certa forma, afetou todos nós. E quando a gente fala de ascensão profissional, quando a gente fala de ascensão de líderes, os profissionais visam crescerem em sua vida pessoal e profissional visando a liderança, não é isso? E vale lembrar que as lideranças, nesse momento, e como todos os outros, mais ainda nesse momento, elas precisam ser cuidadas, certo? E os líderes também vêm refletindo sobre tudo o que aconteceu, não somente as pessoas, certo? Sobre o objetivo de continuar esse trabalho, desse estresse que nós vivemos, né? De repente, continuar
convivendo com tudo isso. E a gente vem observando uma tendência que pode resultar num apagão de novos líderes, certo? Isso é o que a gente vem observando. Muitos donos de negócios também estão repensando a sua estrutura. Eles estão pensando agora em profissionalizar a área, colocando executivos ou então alguém que os ajude a tocar o negócio, né? Porque durante a pandemia, a grande pergunta foi: o que é que de verdade vale a pena, né? Nós vivemos coisas e de repente o futuro ficou muito incerto e a gente hoje está refletindo sobre: não é possível eu dar para o outro o que eu não tenho, né? Não é possível eu fazer com o outro o que às vezes eu não faço comigo. Então tem muita gente pensando nisso, tá certo? Nessa estrutura, a gente observa também os impactos da pandemia nas relações de trabalho. Como é que a gente vem olhando isso? Como a gente viu ali atrás, e eu comentei, o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento de líderes, sempre foi muito fortemente baseado no fazer. Agora, nesses momentos de pós-pandemia, o foco é interno, né? Muitas das coisas que eu preciso estão dentro de mim, certo? Por um único motivo: a gente passou a fazer parte de um mundo incerto. E se eu não tenho mais respostas fora, eu preciso muitas vezes consultar o meu íntimo, né? Então a gente nota, pessoal, a busca por um arquétipo que a gente está chamando de arquétipo feminino da liderança, das competências e das habilidades do feminino. Eu não estou falando de homem, né, ou de mulher, tá? Eu estou falando de uma estrutura, né, que agregue coisas tão interessantes que a gente está percebendo que o pulo do gato da humanidade pode estar em cima disso, né? Por quê? Pelas exigências, pelo cuidado com as equipes, né? Mas num sentido mais amplo, certo? De nós estarmos num momento em que a gente precisa, inclusive, revisar as nossas posturas em relações a ações de forma a viver. Porque na toada que a gente vê, se a gente não tomar cuidado com isso, o mundo pode inclusive acabar, né? Por que a gente fala isso? Porque no arquétipo feminino está, por exemplo, a manutenção da natureza, a sobrevivência do planeta, questões que têm a ver com cuidado, a sensibilidade e de lidar com outros saberes que são do arquétipo feminino, mas que todos nós temos dentro de nós. Por isso que não é uma questão de ser homem ou de mulher. Então a gente está começando a ter que observar essas coisas, principalmente no ser humano e dentro das nossas relações de trabalho. Um outro ponto que é fundamental vocês perceberem, vocês vão concordar comigo, é que nós trabalhamos nesse momento de pandemia num modo chamado de modo sobrevivência. Nós passamos para a base da pirâmide de Maslow, que foi realmente a nossa sobrevivência. Pois a gente tinha que manter as coisas funcionando, né? E isso é absolutamente normal nesse modo de sobrevivência. Mas hoje a gente nota que existe um choque entre as necessidades humanas e as necessidades relativas. Isso é um movimento global, tá certo? É um reflexo de tudo que nós vivemos. E quando a gente diz que o futuro é incerto, se vocês lembrarem comigo, no auge lá da pandemia, se eu tivesse R$1 milhão e eu precisasse, não houvesse uma UTI, eu poderia morrer. E muita gente morreu por conta disso. Então tudo isso que a gente vivencia, e as pessoas estão vivenciando mais e mais a todo dia, está, né, sendo observado nos dias de hoje. Então, se a gente levar essa estrutura para dentro das empresas, né, a gente sempre falou na relação bem-estar e no trabalho, que na verdade sempre
o bem-estar foi deixado de lado, apesar da gente sempre fazer alguns esforços, porque sempre a busca foi no resultado. Certo? Então, na prática, isso é muito importante. E por que hoje o bem-estar está bastante em voga? Não porque as empresas tenham mudado, porque as pessoas mudaram, como a gente falou ali. Então, a busca pela qualidade de vida hoje é extremamente, né, importante para todos nós. Tá certo? Não dá mais para pensar que eu vou passar a maioria das horas do meu dia, a maioria das horas úteis, num lugar que não me acrescenta, né? Num lugar que eu não cresço, num lugar que eu não tenha prazer. Então, agora e o futuro passam a ser uma coisa só. O lugar e o significado do trabalho entram nesse contexto, certo? E, como consequência, a forma de liderar também muda. Olha só que interessante, né? E vocês devem estar percebendo isso, de alguma forma ou de outra, certo? As pessoas se deram conta que elas não vivem mais a sua hora de trabalho. Sim, né, eles não vendem mais a sua hora de trabalho, eles vendem a sua hora de vida. Tá? Não há mais espaço para separação. As pessoas não podem mais trabalhar para as empresas, elas querem trabalhar com as empresas. Né? Então, dentro dessa estrutura, se a gente olhar para as equipes, como é que estão as equipes? Estão fragilizadas, estão inseguras, estão desengajadas, estão com novas necessidades e expectativas em função disso tudo. Não estão mais dispostas a viver em ambientes tóxicos e sem significado. Você pode conversar com muita gente e é isso que a gente vem notando, né? Na verdade, quando a gente fala em exigências, né, a gente passa, inclusive, a observar o que as equipes exigem, então. Né? Quando a gente fala aí de... Vamos relembrar alguns pontos, por exemplo, um cara chamado Peter Drucker, né, que é o guru aí da administração, sempre disse que numa empresa existem basicamente 3 coisas: atrito, confusão e desempenho abaixo do esperado. Todo o resto é e precisa ser construído. Olha que coisa inteligente. Aí você pode chegar e me falar: Marco, mas as pessoas têm que dar graças a Deus de que tem um trabalho. Né? Na verdade, as pessoas estão dando conta, e a gente está percebendo que a banda não toca desse jeito, porque a gente está vendo as pessoas saírem do trabalho sem às vezes ter um outro para ir. E quem trabalha aqui com recrutamento, com seleção, está extremamente preocupado com algumas coisas. E com justamente esta estrutura que a gente está falando aqui. As equipes, quando a gente fala de estrutura e de necessidade, expectativa, elas esperam significado. Elas esperam propósitos. Né? E aí, se a gente não consegue dar isso para as empresas, e a gente está começando a perceber por estatísticas que estão chegando hoje no Brasil, mas estão vindo desde 2021 dos países mais desenvolvidos, um grande movimento de renúncia, né? Que atingem, que impactam as empresas. Certo? Olha só, uma pesquisa do Índice de Tendência de Trabalho, realizada pela Microsoft, ouviu 30 mil pessoas em 31 países e constatou que mais de 40% da força de trabalho global estava considerando deixar o seu emprego em 2021. O índice salta para 54, pessoal, quando a gente fala de geração Z. A geração Z, como vocês devem ter observado e conhecem, não gosta muito de trabalhar para ninguém, elas trabalham para elas. Né? A segunda edição desse estudo, em 2022, com o título de Great Expectations Making Hybrid Work, apontou que o índice geral de pessoas abandonando o barco aumentou 43%. Isso nos Estados Unidos.
Né? Quais os motivos dessa renúncia? Olha lá. O Sloan Review, que é um instituto do MIT, apontou alguns motivadores. Cultura organizacional tóxica, baixa autonomia, imposição de poder, formato de tarefas engessadas, carga de trabalho excessiva, assédio, que a gente observou muito aí em 2022 no Brasil, com altíssimos cargos do governo federal. Além disso, a pesquisa ainda indica falta de reconhecimento e performance, excesso de inovação, falta de valorização pela empresa e pela chefia. Então, pessoal, o que a gente está tentando evitar, mas o que está se observando? Uma crise que pode afetar falta de mão de obra nas empresas. Inclusive, como eu comentei ali atrás, um apagão, né, de lideranças. Certo? Bom, e agora? Né, com tudo isso, o que a gente requer? Né? Nós iniciamos aqui o nosso bate-papo falando do fazer, falando de pandemia. Né? Nós falamos do problema das empresas se manterem de portas abertas, contextualizamos o que aconteceu, mas se a gente fizer uma observação, se nós fizermos uma avaliação, nós vamos ver que o nosso modelo tradicional de liderança, eles focam realmente na sobrevivência, né? Na conquista, na derrota do nosso inimigo. Estão focados em modelos de guerra. Isso ninguém pode contestar. Né? Isso é o que a gente chama e vem observando desde 1945, que é um modelo militar. Né? Mas a pergunta é a seguinte, por que é tão forte essa coisa em que se ganha e o outro perde? Como é que pode? Né? Por que é tão forte isso? Por que se o foco é no lucro, eu também não posso cuidar das pessoas? Então é isso que as pessoas, que as empresas estão parando para perceber. Então a gente vê que tudo isso é um modelo de separação, de segregação. É o que nós chamamos por muito tempo, inclusive na área de vendas, de ganha-perde. Né? Onde a hierarquia ela tem uma posição determinante e poder baseado na autoridade, né? Decisões sempre tomadas de cima para baixo. E aí a gente chega num ponto que está fraco hoje, que é o líder. Por quê? Porque o líder é o cara que deve manter a ordem. O líder é o cara que é um chefe inquestionável. O líder é o cara que é poderoso e é controlador. Olha só o ponto fraco, né, da corrente onde está, na mão do líder. E a cabeça desses caras hoje, a cabeça de muitos de vocês, deve estar aí se perguntando, caraca, será que está valendo a pena tudo isso? Nesse modelo? Né? A nossa história de liderança, meus amigos, ela está baseada em tudo isso e ela não foi criada do dia para a noite. E a novidade, ou melhor, a ideia é que vocês saibam que, apesar de tudo isso, ela não vai ser mudada do dia para a noite. É preciso trabalho. Certo? E aí, o que é preciso? Um modelo diferenciado, um modelo diferente de empresa e de gestão. Tá? Um modelo de gestão que seja baseado na benevolência, na consciência, num modelo integrativo e empoderador. Tá? Isso é um negócio interessante. Né? O que seria, por exemplo, benevolência? É uma forma nova de ser e de fazer gestão que gera um futuro mais grandioso para todo mundo. Quando eu falo mais grandioso para todo mundo, ele precisa atender todos os stakeholders da área. Do cliente, fornecedores, o governo, os funcionários. Aí você pode chegar e me perguntar, Marco, legal, mas significa o quê? Que eu tenho que ficar passando a mão na cabeça dos caras? Eu tenho que ser bonzinho? Não. E como é que fica a parte da cobrança de resultados? Também entra na parada. Né?
A cobrança de resultados também é parte de tudo isso, né? Então, dentro dessa estrutura, a gente começa a ter o tal do gerente ou do líder consciente, que é aquele que sabe da sua responsabilidade. Ele é informado e ele começa a trabalhar com isso de uma forma diferente, que envolva, além de tudo que ele tem que conhecer e fazer, também uma avaliação entre razão e emoção. Ele tem que conhecer um pouco de sentimentos, de emoções. O que é o líder integrativo? O líder integrativo é aquele que trabalha ou evita a polarização. Ele integra tudo e todos em busca de um bem maior. Quando a gente fala de polarização, a gente está falando de pontos de vista, né? A gente trabalha em cima de uma visão. O que é um líder visionário? Imagina aí os grandes líderes, né, que existiram. Os caras têm a primeira grande preocupação, que é o que é melhor para os nossos objetivos? O que é melhor para a minha equipe? O que é melhor para a minha indústria? Eles não, né, fazem uma relação de polarização. John Kennedy, né, o Gandhi, Cristo, Madre Teresa, Mandela. Esses caras eram exemplos que são integrativos, né? E além de tudo, ele precisa ser um líder empoderador, cara, que desperta o potencial e o poder de cada um. Significado e propósito está ligado com isso aqui, né? E por quê? Porque é a minha vida, são os meus sentimentos, é a minha família, é aquilo que eu quero. E a gente precisa usar isso a favor da empresa, né? Não existe significado e propósito sem empoderamento. A pandemia nos empoderou. Nós estamos aqui vivos. Nós estamos aqui discutindo o futuro, o presente. Isso é empoderamento. É sobre isso que a gente fala quando eu estou falando de benevolência, consciência, integração e empoderamento. E nós não fomos educados para isso. E não é à toa que os índices de doenças psicológicas hoje, como crises do pânico, ansiedade, depressão, vêm subindo de forma alarmante. Isso é um movimento que precisa ser cuidado, pessoal. Senão, os níveis de adoecimento vão crescer. E aí? Legal tudo isso que você está falando, Marco, mas como é que eu faço? Por onde eu começo para poder resgatar tudo isso? Né? Na verdade, a gente, primeiro de tudo, está fazendo isso aqui. Nós estamos tentando entender que nós estamos vivendo um momento de transformação profunda, né? E essa transformação não está apenas no fazer, e sim no ser, nos nossos valores e nos modelos de gestão e liderança que a gente precisa, e todo mundo aí fora, não sou só eu não, estão comentando. A pandemia, pessoal, tirou do tapete tudo que estava escondido. É só você observar a sua vida, né? E muita gente ainda quer encaixar o novo no modelo antigo. Isso não vai funcionar. Por quê? Porque o novo está em construção. Tudo vai voltar como era antes, muita gente está falando, né? Mas as empresas que não eram geridas por um cuidado um pouco maior, uma consciência um pouco maior, vocês podem perceber e avaliar, elas tiveram muito mais dificuldades durante a pandemia. Todo mundo sabe que as empresas têm que investir nos seus custos, têm que investir na sua tecnologia, têm que investir no seu cliente e nas suas pessoas. E muitas preferiram ou preferem não fazê-lo. Infelizmente, muitas empresas vão escolher quebrar. Muitos empresários escolherão falir, acreditando que tudo voltará a ser, de repente, como já foi, né? E é claro, a gente precisa respeitar isso, mas fica aqui essa mensagem. Mas entenda, nós estamos vivendo um momento diferente, mas não é um momento de desgraça. É um momento de grande oportunidade e de recomeço.
tá certo? E para quem? Para o seu negócio e para você, né? Ok, mas o que eu tenho que fazer? Você precisa fazer algumas escolhas. Que caminho que você quer ir, que você quer seguir, né? O que você precisa deixar de fazer que você fazia? O que você precisa começar a fazer que você não fazia? É o momento de olhar para o seu negócio e para a sua gestão. O que você está construindo e fazer esse balanço, né? Trabalhar essa estrutura, tá certo? O que você vai escolher manter? O que você escolhe deixar? Pois o que te trouxe até aqui, ó, como está aí, ó, não é o que vai te levar para onde você precisa ir. Isso é uma realidade, né? Tudo cumpre etapas. Tudo tem um ciclo. Assim é a vida e assim é nas empresas. E a verdadeira transformação só acontece à luz da consciência. O que nós estamos fazendo aqui? É exatamente isso. Estamos fazendo uma reflexão. Estamos tentando trazer luz. Poxa, eu tenho problemas? Eu não tenho? Quais são? O que eu devo fazer? Eu estou avaliando. Eu estou procurando transformar. Eu estou procurando dar luz à minha consciência. Certo? Eu preciso, então, gerar uma nova cultura, gerar ideias, né? Novas relações, certo? Tudo isso é uma escolha, pessoal. A transformação e o caminho são escolhas que estão em suas mãos. E não adianta me dizer, mas isso não é um problema meu, isso daí é lá da diretoria, eu faço o que os caras mandam. Na verdade, a gente está num meio intermediário onde a estrutura da liderança é que dá a conotação para a empresa. A abertura vem de cima para baixo e vai de baixo para cima. A gente sabe disso. Então você sim tem responsabilidade. Eu não posso fazer nada porque eu sou tolhido de todas as formas. Isso não é realidade. Você tem outros pares, vocês têm outras estruturas. E lembra no início, influência e persuasão para o bem é uma característica, uma necessidade e uma ferramenta de liderança. Portanto, a transformação está aí na sua mão. Bom, e por onde eu começo? Né? Uma boa ideia, uma boa orientação é desenvolver as lideranças e as equipes para que elas sejam os seus grandes parceiros nesta construção. Isso eu estou falando mais ainda, inclusive, para os empresários. Tá certo? Então a gente precisa desenvolver os nossos líderes, até porque toda essa transformação que a sua empresa necessita, você muitas vezes não vai conseguir fazer sozinho, você vai precisar de alguma ajuda. Ajuda para os líderes, inclusive, e para as equipes. Você pode até decidir fazer, você pode partir internamente, né? Mas você necessita nessa caminhada dos seus parceiros, e se eles não estiverem preparados, talvez eles não vão dar a cor, não vão dar a continuidade que você precisa, e de repente esses problemas vão voltar. Então, desenvolvendo os seus líderes e posteriormente as suas equipes, começando pelos líderes, né, que têm essa responsabilidade, certo? É um caminho ideal. Por quê? Porque o líder é o cara que vai estar à frente de tudo. Ele tem que estar ouvindo isso que a gente está falando. Eles estão à frente das equipes e eles precisam começar a desenvolver esse modelo, se é que você já não está fazendo. E está tudo certo, né? E aí é que você pode pedir ajuda nesse desenvolvimento e fazer uma avaliação de tudo.